Olá, seja bem-vindo a este canal. Você chegou até aqui porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião, nós começamos uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você pode encontrar a outra mensagem no arquivo do canal, vai estar sugerida aqui para você também como um playlist. Se essa mensagem edificar a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas que você entenda que serão também edificadas. Amém? Vamos para o texto? Venha comigo. Vamos à leitura de Romanos, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim: Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião de visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre morada em nossos corações. Por cada pessoa que terá contato com essa mensagem, para que ela possa transformar as suas vidas. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. A revista eletrônica Gospel Mais, de 22 de março de 2018, afirmou numa reportagem que os desigrejados, lá naquele ano, em 2018, já contavam com mais de 4 milhões de pessoas. Isso é, 4 milhões de pessoas que se consideram evangélicos, mas que, por diversos motivos, não querem relação com a igreja. Então, elas se consideram, mas não querem relações com a igreja. Ora, a Bíblia trata a igreja como a noiva de Cristo, né? Apocalipse, capítulo 19, 6 a 8, fala ali das bodas do Cordeiro, né? Quando o Cordeiro chega para buscar a sua noiva, né? Será que é possível amar o noivo e rejeitar a noiva? Alguns vão até argumentar, mas se relacionar à igreja triunfante, não à igreja militante, né? Embora na própria palavra de Deus há menções aí de institucionalização, né? Que a igreja não poderia deixar de se reunir, a administração da ceia, do batismo, são situações de institucionalização. A igreja institucional que vai fazer isso, né? A ordenação de ministro e tudo. Agora, a questão é, como é que se pode amar o noivo rejeitando a noiva? Uma pergunta que deveria ser respondida. Eu creio que não é possível que isso aconteça, né? Na última mensagem nós vimos Paulo apresentando suas credenciais, né? Ele que foi chamado para o evangelho de Deus, ele apresenta suas credenciais como servo, como apóstolo e se apresenta para os romanos. Agora, nessa sequência aqui, ele vai nos dar um grande exemplo de amor pela igreja de Deus, amor pela noiva de Cristo. Então é por isso que o tema de hoje é amando a igreja de Deus. Amando a igreja de Deus. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, demonstramos amor pela igreja de Deus quando nos alegramos com seu sucesso, né? Veja o versículo 8, diz: Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Paulo aqui era agradecido pela igreja de Roma. Só que tem um detalhe. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Paulo nunca tinha ido em Roma. Ele conhecia algumas pessoas lá, já tinha ouvido falar, mas ele não conhecia ninguém ali, mas ainda assim ele se alegrava com a igreja de Roma. E se a gente parar para pensar ao nosso redor, quantos crentes se alegram
com as igrejas que estão ao seu redor e que estão crescendo, às vezes muito mais do que a sua própria igreja. É bem verdade que nós temos diferenças doutrinárias para diversas denominações. Agora, isso não é o mais importante. Por quê? Porque o que é que faz uma igreja genuinamente cristã? Ela está pregando ali o evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo. E as diferenças doutrinárias são completamente secundárias. Então, se uma igreja avança, quer dizer que o reino de Deus está avançando. Independente, às vezes, das intenções de um ou de outro. Mas na medida que a igreja avança, o reino de Deus avança. Então, a gente precisa ficar alegre com a igreja, com o avanço da igreja. Nós precisamos nos regozijar com isso, né? Paulo, é interessante que Paulo aqui, quando ele agradece, diz: em primeiro lugar, dou graças a quem? Ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É só por meio de Cristo podemos declarar que Deus é o nosso Deus. Nós podemos ser gratos quando o reino de Deus cresce, porque Deus é o nosso Deus. Quando nós pensamos apenas no nosso pequeno mundo, na nossa pequena igreja ali, e não nos preocupamos com o reino de Deus, a gente está preocupado de forma egoísta, enquanto que a gente precisa entender que o nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. O povo do nosso Deus é muito maior do que a minha igreja, do que a minha denominação. O povo de Deus está espalhado por todo esse mundo. Então eu preciso me alegrar com o sucesso da igreja, na medida que a igreja avança. O motivo da gratidão de Paulo aqui, que ele agradece a Deus por isso, é por causa do sucesso da fé dos romanos. Veja, diz aqui: pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Na realidade, a cidade de Roma era a capital do império. Vocês já ouviram a expressão todo o caminho dá em Roma, né? Porque toda estrada levava à capital do império e dali da capital do império se chegava aos cantos mais distantes do império. Então, muitas pessoas que viajavam a Roma tiveram contato com a igreja de Roma, se convertiam, saíam dali e voltavam para os seus lugares, eram espalhados pelo mundo afora e ali também pregavam o evangelho. Então, os irmãos ali de Roma conseguiam espalhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante que não dependia de Paulo, né? Paulo, o grande pregador daquela época, esse sucesso não dependia dele, não tinha nada a ver com ele. Eram os próprios irmãos ali pregando o evangelho, expandindo o reino, e aquilo deixava Paulo contente, Paulo alegre com aquela situação, porque o evangelho do Senhor estava se espalhando pelo mundo. Então a igreja que estava ali em Roma, nas barbas de César, né? César que se considerava um deus, ali tinha uma igreja que servia ao Senhor e que crescia e que expandia o reino de Deus através da pregação do evangelho. Agora, se tudo isso acontecesse hoje, se Paulo fosse escrever uma carta à igreja de Roma, ele talvez pudesse escrever uma carta contra a igreja de Roma, né? Essa igreja que foi forte, que se expandiu o evangelho por muitos lugares, essa igreja, com o passar dos anos, se corrompeu. Foi a partir da igreja de Roma, né, que surgiu ali o pensamento católico apostólico romano, e que durante o período imperial, especialmente durante a Idade Média, se corrompeu e se distanciou completamente do evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme os apóstolos ensinaram. Então, provavelmente, se fosse hoje, e estou aqui repetindo as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, se fosse hoje, possivelmente, Paulo escreveria uma carta contra a igreja de Roma por todos os seus desmandos e desvios durante a história. Agora, nós precisamos entender que o crente sofre e se alegra com o sucesso da igreja, seja qual for a denominação. Quando ouvimos histórias, por exemplo, das igrejas que são perseguidas, né?
Nós sentimos a dor dos irmãos, mas ao mesmo tempo nos alegramos com suas vitórias. Recentemente, recebemos muitas mensagens sobre os irmãos na Ucrânia, o quanto tem sido difícil e sofrido a situação deles. E nós sentimos a dor deles, mas ao mesmo tempo também nos alegramos, porque em meio aos bombardeios, os irmãos estavam sendo fiéis em ir ao culto na igreja. Então isso é para nós uma lição tremenda. Isso alegra os nossos corações, porque para adorar a Deus, a gente atravessa até as bombas caindo, né? Então, nós como cristãos precisamos nos alegrar, se alegram, os irmãos que são alegres, sofrer com os irmãos que sofrem, e isso independe da bandeira denominacional. O apóstolo Paulo aqui servia a igreja de Deus. Assim devemos ser nós temos nossas igrejas, amamos nossas igrejas, não há nenhum problema com isso, mas nós devemos servir a igreja de Deus ao redor do mundo. Segunda coisa, demonstramos amor pela igreja de Deus quando oramos por ela. Essa deveria ser a ação mais natural do crente, né? Orar. E orar por todos ao nosso redor e orar pela igreja do Senhor. Veja o que Paulo diz, versículos 9 e 10, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitá-los. Paulo orava incessantemente pelos romanos, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Mais uma vez eu destaco esse fato, né? Paulo não os conhecia, mas ele diz, olha, eu orava incessantemente por vós. Então, ele destaca aqui que orava constantemente, diariamente, pelos irmãos, e ele não conhecia. Eu fico pensando, quantas vezes a gente ora pelas igrejas, e a gente às vezes sabe que existe, mas sequer se atenta por elas, ou os próprios irmãos perseguidos, já falei aqui, nós precisamos orar pelos irmãos, orar pelas igrejas, independente se de repente naquela igreja tem um irmão ali, eu acho que dá um mau testemunho e tal, independente disso, se é a igreja de Deus, nós precisamos orar, os pastores precisam de oração, os obreiros precisam de oração, né? Os irmãos, especialmente, precisam de oração e nós precisamos orar uns pelos outros. E é interessante porque Paulo era um homem de oração. E ele não afirmou somente para os romanos, ele afirmou em diversas cartas, por exemplo, 1 Coríntios 1:4, Efésios 1:16, Filipenses 1:3 e 4. Ele vai afirmando ali basicamente a mesma coisa. Olha, não cesso de orar por vós. Não cesso de orar por vós. Então, Paulo era um homem de oração, que estava orando pelas igrejas, pelo sucesso das igrejas, para que o reino de Deus pudesse avançar. Eu lembro das palavras de Jesus, né? Olhai os campos como estão brancos para a colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a seara. Então, Jesus está mandando os discípulos orarem pela colheita, para que haja trabalhadores, para que possam ir até as pessoas e conduzir essas pessoas até o reino de Deus, ou seja, até a igreja de Deus. Então nós precisamos orar, pedindo que o Senhor envie obreiros também, mas pedindo de forma geral por toda a igreja do Senhor. Então, e é interessante porque Paulo diz a todo mundo que orava incessantemente. Agora, que prova Paulo tinha sobre isso? Ele não tinha prova nenhuma. Ele tinha prova nenhuma disso. Então, o que é que ele faz? Ele traz Deus como testemunha. Quando você coloca Deus como testemunha, você tem que estar falando sério. Né? Tem que estar falando sério, não pode estar brincando. O apóstolo Paulo, como representante de Deus, de Jesus Cristo, da igreja, ele não estava mentindo naquele momento. Né? Então, diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. E como sempre menciono. Então, Paulo chama Deus como testemunha dessa oração que ele dedicava
pelos romanos, né? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos fazendo bem ou mal, né? O nosso exercício cristão diário. Então, clamemos ao Senhor pelas igrejas ao nosso redor. Outra coisa que Paulo destaca aqui é que ele desejava visitar os irmãos, mas sabia que dependia da vontade de Deus, né? Ele diz que era pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitá-los. Então, ele queria visitar aquela igreja. Nós falamos disso na mensagem passada, que um dos propósitos dele era visitar, era firmar uma parceria com os irmãos ali para poder ir até a Espanha pregar o evangelho, mas ele dependia da vontade de Deus. Ele dependia de como Deus iria conduzi-lo para isso. Na verdade, aparentemente, ele nunca conseguiu chegar à Espanha. Ele chegou a Roma, não chegou do jeito que ele achava que ia chegar, porque ele não chegou livre, ele chegou preso, né? E chegou lá para julgamento, né? Possivelmente ele foi solto numa primeira prisão, depois foi preso novamente, levado novamente a Roma e lá foi morto, decapitado. Mas ele sabia que dependia da vontade de Deus. Era Deus quem ia dar a direção, era Deus quem direcionava os passos de Paulo. Por isso, a necessidade da vida de oração dele, que ele intercedia pelo trabalho dele, sim, mas também pelas igrejas ao seu redor. Se a igreja de Deus é importante para nós, ela fará parte de nossas orações. Se o reino de Deus é importante, se a igreja de Deus é importante, ela vai ser parte integrante das nossas orações. Se você não ora pela igreja, talvez você não esteja considerando a igreja como você deve considerar, né? A noiva de Cristo. Cada um dos irmãos, daquele que as pessoas consideram mais importantes, aquele que as pessoas consideram menos importantes, cada um foi comprado pelo mesmo preço, o preço do sangue de Cristo. Então, como servos do Senhor, nosso dever é orar pela igreja do Senhor. Isso é demonstração de amor pela igreja do Senhor. Você ama a igreja, você ora pela igreja. Terceira e última questão. Demonstramos amor pela igreja de Deus quando desejamos ter comunhão com ela. Falar um pouquinho sobre os desigrejados, né? Desigrejados não querem ter comunhão com a igreja, seja por diversos motivos. Alguns saem porque encontra muita corrupção na igreja, às vezes realmente há uma decepção grande com lideranças e com pessoas dentro da igreja, pastores e líderes que às vezes usam da sua posição para dominar as pessoas, e isso acontece frustrando muitas delas. Agora, precisamos continuar na igreja. Você sai da igreja, busca outra igreja, mas precisamos continuar servindo ao Senhor na igreja, na reunião dos santos. É assim que deve ser. Então, nós demonstramos amor pela igreja quando desejamos ter comunhão com ela. Versículos 11 e 12. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Então, Paulo queria conhecer os irmãos por alguns motivos, né? Um deles a gente já falou que era firmar essa parceria para ele poder ir para a Espanha e os irmãos ajudá-lo até financeiramente também nesse projeto. Agora, ele destaca algumas coisas aqui do desejo dele de ir estar junto com os irmãos. Ele queria conhecer os irmãos para poder compartilhar com eles os seus dons e fortalecê-los. Disse, olha, quero estar com vocês, quero compartilhar com vocês alguns dos meus dons espirituais. Quero fortalecer a fé de vocês, né? Paulo era um dos mais conhecidos dos apóstolos, né? Pedro, João, e Paulo era um grande destaque ali entre os apóstolos por tudo que ele escreveu e tudo mais. Mas Paulo se colocou, a gente viu, não como simplesmente alguém que vai só
para ensinar. Ele coloca em primeiro lugar como servo do Senhor. Ele é servo, ele é escravo, ele faz a vontade de Deus. Então ele chega com humildade, ele não chega sobre as pessoas, né? Mas ele chega com humildade. E aqui ele faz esse destaque: olha, eu quero compartilhar com vocês os meus dons espirituais. Por quê? Porque o dom exercido na igreja, ele serve para edificar a igreja. Se você tem o dom de pregação, se você tem o dom de ensino, o dom de profeta, o dom de mestre, né? Então você vai exercer os seus dons, todos os dons que você encontra nas escrituras. Se você tem o seu dom, você vai exercer na igreja para a edificação da igreja, para o fortalecimento da fé dos irmãos. Se você consegue oferecer e exercer os ministérios na igreja, você vai fortalecer a fé dos irmãos. Era isso que Paulo queria fazer, né? Exercer os dons que Deus tinha dado a ele para fortalecer a fé dos irmãos. Outra coisa, Paulo também desejava ser fortalecido pela fé dos irmãos. Então, ele queria entregar de si aos irmãos e queria receber dos irmãos para a sua própria edificação. Ninguém anda sozinho nesse mundo. E o cristão ainda menos. Né? Nós precisamos uns dos outros. Nós edificamos uns aos outros. O exercício dos nossos dons na igreja ajuda a edificar a igreja. Então é importante que possamos fazer isso. Era essa a intenção do apóstolo Paulo. E outra coisa, ele desejava frutificar entre os irmãos, ou seja, ele queria estar ali evangelizando com os irmãos, ganhando almas para Cristo. Era o desejo dele frutificar. Ele não queria chegar lá na igreja, ficar acomodado nas costas dos irmãos, ali os irmãos sustentando ele, para ele fazer uma pregaçãozinha aqui, outra. Não, ele queria falar de Cristo para as pessoas e ali junto com os irmãos poder evangelizar as pessoas que chegavam ali a Roma. Ele disse: eu quero frutificar no meio de vocês, né? Uma questão que Paulo destaca aqui é sobre o plano de visitar, né? Ele diz: eu tentei várias vezes, mas até agora não consegui. Então, ele tentou visitar os irmãos, mas até então nada deu certo para que ele fosse até lá. Como disse, ele chega a Roma, mas ele não chega a Roma para ir para lá, para junto dos irmãos. Ele chega a Roma preso por conta da perseguição que estava havendo para com os cristãos. Às vezes nós fazemos os planos, mas nem sempre sai do jeito que a gente quer, né? E veja, se aconteceu com o apóstolo Paulo, se os planos dele não aconteceram do jeito que ele pensou, imagina conosco, né? Imagina conosco. Então, a gente não deve simplesmente, quando um plano não dá certo, a gente se frustra, não quer saber mais de nada, fica com raiva de Deus. Não. Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Ele não conseguiu ir até os irmãos, embora ele tivesse esse desejo. Bem, quem não deseja estar na igreja, não ama a igreja. O que é que acontece com você quando, por algum motivo, você não pode ir à igreja? Será que você sente falta de estar entre os irmãos? Se você hoje desistisse de ir para a igreja, que falta ela faria na sua vida? Então nós precisamos desejar estar na igreja. O salmista lá no Salmo 84 fala dessa alegria de estar com o Senhor, né? Ele fala do pardal que encontrou a casa, que a andorinha encontrou o ninho, e ele encontrou os altares do Senhor. Porque é melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É esse desejo que nós temos. Estar no templo no sentido de estar na presença do Senhor em comunidade, não estar isolado. Porque nós devemos buscar a presença do Senhor todos os dias, estando na igreja ou não. Mas a ideia de buscar em comunidade é fundamental, né? Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, desejar estar na igreja só deseja quem ama a igreja, quem ama a noiva de Cristo. Então, como crentes, nós não deixamos de observar os defeitos da nossa igreja. Agora, o que não podemos aceitar
é que pessoas que muitas vezes não frequentam a igreja, é, observam apenas de longe, ou até pessoas que estão ali na igreja, mas estão sem compromisso, essas pessoas têm o direito de dizer os rumos que a igreja deve tomar. Então, nesse sentido, nós devemos proteger a nossa igreja, a nossa comunidade. Amém? Algumas aplicações para encerrarmos. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus, louve a Deus pela sua igreja, a comunidade local onde Ele lhe colocou. Se tem alguma coisa que realmente está fora do lugar que você não pode fazer, você tem o direito até de mudar de igreja. Agora, se você está na sua igreja, você deve agradecer a Deus pela igreja onde Ele lhe colocou. É fundamental isso, que nós sejamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Outra coisa, ame a sua igreja. Ame a sua igreja, mas, acima de tudo, ame a igreja de Deus. A igreja de Deus é mais do que a sua igreja. A igreja de Deus são todas aquelas pessoas que Jesus comprou com seu sangue. Então, ame essas pessoas. Viveremos eternamente uns com os outros. Então, ame essas pessoas. Dedique um tempo do seu dia para orar pela sua igreja e pelas igrejas perto de sua casa. Faça isso. Separe um momento. Ore pela sua igreja. Ore pelas igrejas que estão ao seu redor. Obviamente, as igrejas que pregam um evangelho genuíno. Se ela prega heresia, então não ore por ela. Mas se é uma igreja que prega o evangelho genuíno, ore pela igreja, pela sua e pelas igrejas que estão ao redor, para que Deus as use e o reino de Deus expanda a partir delas. Outra coisa, avalie a sua relação com a igreja e o quanto você tem prazer de estar nela. Olhe para si mesmo, olhe para a sua igreja. Veja quanto prazer você tem de estar nela. Você precisa entender a sua vida e a sua relação com a igreja. Ame a noiva de Cristo. Cristo deu sua vida por sua noiva. Portanto, não há como ter relação com Cristo sem ter relação com a sua noiva. E por fim, se tiver alguma coisa na sua igreja que faça com que você não goste de estar nela, procure sua liderança e seja parte da solução do problema. Tente ajudar a solucionar o problema. Não chegue simplesmente criticando, falando para as outras pessoas. Tente fazer parte da solução. Procure sua liderança, converse. Nem sempre vai dar para a liderança fazer o que você quer, mas de repente você pode ser parte da solução, né? E se de fato você chegar a uma conclusão de que realmente não dá para ficar naquela igreja, pense em buscar outra igreja, isso faz parte. Agora, não ache que vai ser crente sozinho. Paulo nos deu um grande exemplo. Ele amou a igreja dos romanos, como amou outras igrejas que ele implantou e igrejas que ele não implantou, como foi esse o caso. Por quê? Porque ele amava não o trabalho dele, ele não amava o esforço dele, ele amava a igreja de Deus. Nós devemos amar a igreja de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a desenvolver esse amor pelo seu povo. Né? O povo de Deus é difícil. Eu e você, nós somos difíceis. Mas ainda assim, nós devemos amar a cada um deles. Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, a amar a tua igreja. Com todos os defeitos, com todas as dificuldades que temos, mas que o Senhor possa nos dar um coração que ama a igreja, que protege a igreja, que defende a igreja, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus derramado na cruz. Derrama a tua graça, nos guia, Senhor, nos dá a tua orientação em todas as coisas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.